Será que o C6 Bank pode vir a quebrar? É justamente sobre isso que a gente vai ver nesse vídeo, compreender se você deve ter uma conta no C6 Bank, se você deve investir pelo C6 Bank, se é seguro fazer isso. A gente também vai aprender a como colher informações sobre uma instituição financeira para verificar o risco específico de uma forma bem simplificada. Então fica comigo até o final do vídeo para colher várias informações que vão te ajudar muito nessa trajetória como investidor. Se você já é um investidor casca grossa, deixa um dedo like aí para fortalecer cada vez mais aqui o canal. Caso ainda não seja, é só apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever, ativar a notificação. Dessa forma você vai ficar a par de tudo que acaba acontecendo no mercado financeiro, tanto no Brasil como no mundo. E aí a gente tem o seguinte, né? O C6 Bank é um banco bacana ali, traz um serviço bacana para o pessoal ali e muitas pessoas acabam se atraindo por esse tipo de instituição justamente pelas taxas, né? Eles zeram várias taxas, tem uma condição bem bacana para pegar um cartão lá que vai pontuar, cartão Black e tudo mais, e aí o pessoal acaba migrando para o C6 Bank e existe também aquela possibilidade de você fazer o investimento através do C6 Bank para poder aumentar o teu crédito no cartão e dessa forma você tem mais limite e tudo mais, e muitas pessoas acabam investindo pelo C6 Bank. E aí a gente vai ver aqui se é seguro fazer isso, se é arriscado, vamos entender mais um pouco sobre isso. Então a gente tem o seguinte, né? A gente percebe aqui uma matéria do Valor Invest que o C6 tem prejuízo de 2,4 bilhões em 2022, 3 vezes pior que no ano anterior. Em nota, a empresa diz que o prejuízo do banco no ano passado, 856 milhões, não configura um prejuízo operacional, né? Então a gente percebe que a gente tem cada vez um prejuízo maior aqui na instituição do C6. E aí a gente precisa compreender como avaliar o risco de um banco, para a gente saber ali se tem como a gente investir através dele ali, se é seguro deixar o nosso dinheiro lá. Então, a gente tem algumas formas de fazer isso. Vou trazer uma forma bem simplificada para vocês aqui. Então, por exemplo, quando a gente vai olhar o risco específico de um banco, caso esse banco ele seja de capital aberto, ou seja, esteja na bolsa de valores, acaba sendo muito mais fácil a gente fazer uma análise. É claro que a gente precisa ter uma base, né, para poder fazer uma análise minuciosa, porém a gente consegue colher informações sobre a instituição financeira de forma facilitada. Então, por exemplo, Banco Itaú é de capital aberto, Bradesco é de capital aberto, Santander, tá? Banrisul, vários bancos são de capital aberto. Então, por exemplo, você vai no Google e coloca Itaú RI, Itaú Relacionamento com o Investidor. Eles são obrigados a prestar serviços aqui através de um site de relacionamento com o investidor. Tá? Então, você vai ter acesso a várias informações. Então, você vai entrar no site e aí você vai conferir todos os resultados. Então, eles são obrigados a demonstrar os resultados trimestrais, todo trimestre sai resultado, e aí você pode verificar o que acabou acontecendo no detalhe ali naquele trimestre. Tá? Então, vamos, por exemplo, clicar aqui nesse resultado aqui trimestral. A gente vai para essa área, onde a gente vai ter vários dados aqui, né? Então, análise gerencial da operação, demonstrações contábeis, demonstrações contábeis completas em IFRS, planilhas de séries históricas, gerenciamento de risco, apresentação de resultados. Então, por exemplo, você vai colocar aqui a apresentação de resultado, vai ter um compilado de que acabou acontecendo, né? Então, a gente consegue colher várias informações aqui de forma muito mais detalhada sobre a operação daquele banco, tá? Agora, se é um banco que não tem um capital aberto, as informações ficam mais difíceis de serem colhidas de forma tempestiva. A informação fica mais ultrapassada e não é tão detalhada, mas a gente consegue colher algumas informações, eu vou passar isso para vocês de forma simplificada, tá? Então, se a gente volta aqui para o nosso mapa, a gente vai, cadê o nosso mapa aqui? Cadê o nosso mapa? Veio para cá. Beleza, beleza, tá aqui o nosso papo. Então, a forma simplificada é a gente verificar alguns fatores aqui, como a lucratividade. Então, a gente consegue colher lá no site Banco Data, que a gente já vai ver a lucratividade histórica dos últimos períodos. Então, pô, se o banco está dando prejuízo, é um sinal super negativo, né? A gente não quer que o nosso dinheiro esteja numa instituição que está dando prejuízo. Então, é um ponto de destaque. Outro é o índice de Basileia. Aqui o índice de Basileia, a gente vai pegar a relação entre capital próprio da empresa, do banco, né, e capital de terceiros, ou seja, quanto que ele captou de terceiros. O índice de Basileia ele vai representar o quanto o banco possui de capital próprio frente aos de terceiros, tá? Então, quanto maior for esse índice, quer dizer que ele possui mais recursos próprios para poder honrar com os seus compromissos, tá? Então, o Banco Central, ele determina que esse indicador ele precisa ser acima de 11% para ser seguro, tá? Para ser operacional.
certo? E a gente também tem aqui o índice de mobilização. Isso daqui quer dizer o quanto do patrimônio do banco ele está preso em ativos que ele não consegue converter em caixa de forma rápida para poder honrar os seus compromissos. Então, nesse índice aqui, quanto menor, melhor. Isso quer dizer que o Banco Central ele determina aqui que o máximo tolerável é de 50%. Então já anota aí esses indicadores para você poder acompanhar. E aí, aonde você encontra esses indicadores? Você pode verificar no site Banco Data. Então, você vai colocar no Google ali Banco Data que você vai cair nesse site. E aí você pode pesquisar as principais instituições aqui. Então, por exemplo, se a gente coloca o C6 Bank, a gente pesquisa aqui o C6 Bank e a gente vai cair aqui em algumas informações, tá? Onde a gente pode acompanhar. Você vai clicar aqui em C6 Bank e aqui a gente tem alguns resultados aqui. Então, a gente tem o índice de Basileia, está acima de 11%, índice de imobilização também está bacana, só que a gente olha aqui, lucratividade, né? No terceiro trimestre de 2022, 306 milhões de prejuízo, né? Aqui a gente tem um histórico, 2019, 2020, 2021 e parcial de 2022. Lucratividade caindo cada vez mais, tá? A gente tem várias outras informações que a gente consegue colher aqui, Basileia histórico, imobilização histórico, lucro líquido trimestral aqui que a gente tem. A gente consegue colher muitas informações. Depois entra no site e veja no detalhe aqui, faça um estudo ali específico sobre tudo que você consegue colher aqui, que você vai ter uma noção muito mais clara sobre os riscos daquele banco específico que você vai colocar o teu dinheiro, tá? Então, esses 3 indicadores já é um indicador aí que você pode olhar, tá? Já acaba ajudando muito a vida dos investidores, tá? E agora a gente pode ir para o nosso próximo ponto, que é em relação ao JP Morgan, né? A gente percebe aqui que o JP Morgan, saiu essa notícia aqui, que eleva a participação no C6 Bank para 46%. Então, é algo que a gente precisa agora colocar na conta também. Pô, beleza, o C6 Bank está tomando os prejuízos ali, né? Pô, ponto negativo. Porém, por trás, ele tem um sócio gigantesco, né? O JP Morgan é um dos maiores bancos do mundo e ele tem uma participação bastante relevante dentro do C6. Né? Então, o banco ali americano, ele aumentou a porcentagem dentro do capital ali do C6 Bank de 40% para 46%, ou seja, está tomando prejuízo ali, mas o banco está por trás aportando mais dinheiro no C6 Bank, acreditando no negócio ali que vai vingar aqui no Brasil, tá? Então, é algo positivo, mas não é porque o JP Morgan está colocando uma grana ali que não pode ficar com um pé um pouco atrás, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o HSBC. Quem lembra do HSBC aqui no Brasil? Ainda tem alguma operação aqui, mas a maior parte para o público, pessoa física, saiu fora, né? Então, é um banco gigantesco também, eu coloquei aqui o tamanho deles aqui, né? Então, por exemplo, o JP Morgan, ele tem um valor de mercado de 432 bilhões. Enorme, gigantesco, né? E o HSBC também não é nada pequeno, tá? 145 bilhões. É uma das maiores instituições financeiras do mundo, tá? Para gente ter ideia, o Itaú é gigantesco também, porém, se a gente dolariza ali o valor de mercado do Itaú, vai ficar na faixa aí de 50 bilhões, no máximo, tá? Então, tu perceba o tamanho do SBC. E mesmo assim, o SBC, ele acabou vendendo a operação dele no Brasil porque eles não conseguiram fazer vingar aqui no Brasil. Então, eles acabaram vendendo parte da operação deles do HSBC no Brasil, venderam para o Bradesco por 16 bilhões, isso lá em 2016, tá? Então, não é porque o JP Morgan está por trás de C6 Bank aqui que realmente vai vingar e vai virar um banco gigantesco, como o próprio CEO está prometendo ser do tamanho do Itaú, né? Então, se a gente olha aqui, essa matéria que saiu na Bloomberg, o CEO aqui do Itaú, Marcelo Carinha, falou, é questão de tempo, temos o tamanho do Itaú, né? Então, eu quero saber a tua opinião, cara. Tu acha que o C6 Bank tem a capacidade de ter o tamanho do Itaú? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião aí, se tu acredita que realmente é possível o C6 ficar gigante do tamanho do Itaú, ou é mais algo de marketing ali para passar uma confiabilidade em relação ao C6, para a galera curtir o C6 ali, pô, legal, tô dentro do C6 ali, o C6 tá com um projeto gigantesco de crescimento ali e tal. O que tu acha, cara? É papo furado ou é real? Tem como virar um Itaú da vida? Comenta aí que eu quero saber a tua opinião. E aí aqui a gente percebe a grande dificuldade das fintechs, né? Então, essas fintechs que a gente acaba tendo, né? A grande dificuldade delas é justamente
conseguir rentabilizar o capital, né? Porque a gente percebe que eles conseguem atrair muito público justamente por eles não cobrarem taxas, né? Então, é aquele público que ele está preocupado em não pagar uma taxa ali de manutenção da conta, são essas taxas menores. E geralmente quem está preocupado ali com esse tipo de custo são pessoas que têm menos capacidade financeira, né? Não é um cara milionário, não é uma empresa multimilionária que fatura milhões todos os meses, né? Esse cara ali ele não se importa de pagar 50, 100 reais numa taxa para manter a conta aberta, né? Ele prefere muito mais a segurança de estar dentro de uma grande instituição, caso dê alguma merda, uma crise muito forte, aquela instituição é muito mais segura para poder manter a operação daquele banco, daquela empresa, né? E aí a gente percebe que é um público que ele realmente não quer gastar. Então, essas fintechs acabam tendo uma dificuldade em dar lucro de fato, né? Porque os clientes deles estão buscando poupar ao máximo. E geralmente não é um cara que vai pegar grandes empréstimos, vai fazer grandes operações ali para poder rentabilizar de fato dentro daquela companhia. Então, é uma dificuldade bastante grande. E quando a gente olha aqui e compara as carteiras de crédito, né? Se a gente pega o Itaú, a gente consegue dar uma olhada aqui, a gente percebe que a carteira pessoa física representa 50% aqui da carteira de crédito deles, né? Então, eles têm na carteira pessoa física em setembro de 2022, que a gente tem essa comparação aqui que é pelo Banco Data, tá? De 475 bilhões e carteira PJ praticamente 50% também com 469 bilhões. Ou seja, essa carteira aqui, PJ principalmente, ambas, né? Mas carteira PJ são grandes empresas que estão ali e contratam serviços do banco e acabam rentabilizando e gerando muita receita para o banco de forma lucrativa, né? Se a gente olha para o C6 Bank, a gente percebe que eles têm crescido bastante aceleradamente aqui em ambas as frentes, assim como o Itaú também cresceu, né? Claro que não uma magnitude tão forte como o C6, que é um banco muito menor, né? Claro que tem muito maior potencial de crescimento, porém tem crescido aqui, mas quando a gente olha aqui a carteira PJ, cresceu bem, porém representa 11,8% de toda a carteira de crédito, né? E provavelmente são empresas bem menores e tudo mais. Da mesma forma, pessoas físicas, né? Não são pessoas físicas com uma grande capacidade ali de gerar uma receita absurda para dentro do banco. Então, é uma dificuldade que essas fintechs acabam tendo quando a gente compara com os grandes bancos como Bradesco, como Itaú, como Santander, tá? Então, é algo que você precisa levar em consideração e é esse um dos pontos aí que as fintechs acabam tendo dificuldade. Agora, posso ter uma conta lá no C6 Bank? Cara, tu pode ter uma conta lá sem problema. Particularmente, eu tenho conta lá no C6, só que eu não deixo o dinheiro lá. Eu acabo utilizando apenas o cartão de crédito, porque é um dos cartões de crédito que tu consegue ter cartão Black para pontuar bem lá, tu consegue ter um retorno bacana com isso. E é um dos cartões que a anuidade tu consegue zerar com um gasto X, né, de 8 mil reais, o cartão Black. Tem outros cartões que são mais básicos, que a anuidade é menor, e aí tu consegue zerar com outros valores. Então acaba sendo bem interessante. Então, no meu caso, eu acabo utilizando o crédito que o C6 dá para poder pontuar lá, né? Então, o risco específico, né, eu não tenho dinheiro lá dentro, eu estou utilizando o crédito dele. Caso aconteça alguma coisa, né, eu simplesmente utilizei o crédito que eles me deram, né? Eu não estou devendo nada para eles lá e não tenho, quer dizer, eu estou devendo a fatura do cartão de crédito, mas eu não tenho recurso meu lá dentro, né? Então, caso tenha algum problema, eu não vou ter esse problema específico, tá? Aí outro ponto, né, que as pessoas acabam fazendo. Devo investir pelo C6, né? Porque muitas pessoas acabam optando por ter o cartão de crédito e percebem que se investirem lá naquele CDB que eles têm para poder utilizar o investimento dentro do C6 para aumentar o limite na mesma proporção, acaba sendo algo vantajoso, né? Porque ele vai ter uma rentabilidade um pouco acima de 100% do CDI. E aquele valor vai para o limite do cartão. Só que as pessoas acabam não percebendo o seguinte, que esse limite ele fica vinculado ao pagamento da fatura. Então, enquanto tu não pagar a fatura, o teu dinheiro ele fica parado lá. E aí, se tu precisar desse dinheiro, tu não consegue vender. Tu precisa pagar a fatura primeiro, tá? Então, muitas pessoas acabam se atrapalhando com isso. E a gente acabou percebendo que um banco que está dando prejuízo e tudo mais, ele tem uma operação muito forte por trás, que é o JP Morgan, que dá uma musculatura muito interessante para o C6, né? Então, é algo que, a meu ver, no curto prazo não deve ter nenhum problema maior, mas eu prefiro não ter o meu dinheiro numa instituição como essa, que dá prejuízo, tá? Eu prefiro ter uma instituição mais consolidada para poder ter uma tranquilidade maior. Então, para investir, eu prefiro deixar em corretoras estruturadas e dinheiro, por exemplo, dinheiro da minha empresa, eu prefiro deixar no Santander, no Bradesco, no Itaú, que é uma instituição muito maior, muito mais robusta para deixar
o dinheiro lá do dia a dia da empresa e tudo mais, né? Então, quero saber agora a tua opinião, cara. Tu deixa teu dinheiro em qual instituição? Tu acha seguro deixar no C6? Tem problema? Não tem problema? Comenta aí, quero saber a tua opinião. Se você curtiu o vídeo até agora, deixa um dedo like aí, se inscreve no canal para ficar atento a tudo que a gente posta por aqui. Agora, eu quero também te avisar que aqui embaixo na descrição tem o link para nossa comunidade gratuita para a gente trocar uma ideia sobre investimentos. Entra lá na comunidade, também tem o meu perfil do Instagram. Vai lá, me manda um soquinho direct para eu saber que tu veio daqui e a gente troca uma ideia lá. Eu abro caixinha de perguntas todos os dias. Agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.